Olá irmãos, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos ler o capítulo 10 de 1 Coríntios. Vamos ler o capítulo inteiro para podermos meditar, meditar na palavra do Criador e termos um discernimento espiritual. Vamos começar. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era não obstante, a maioria deles desgostou a água, pois seus cadáveres cobriram o deserto. Estas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não começarmos coisas más, como eles as começaram. Nem vos torneis idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo sentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para se divertir. Êxodo 32:6. Nem nos entreguemos à impureza, como algum deles se entregaram, e morreram num só dia 23.000. Nem tentemos o Altíssimo, como alguns deles o tentaram, e pereceram, mordidos pelas serpentes. Continuando, eu tive que dar uma pausa aqui. Estava passando aqui o carro anunciando. Aqui paramos aqui no 9. Nem murmureis como murmuraram alguns deles, e foram mortos pelo exterminador. Todas estas desgraças lhes aconteceram para nosso exemplo. Foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Amém. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. E a água é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Portanto, caríssimos meus, fuge da idolatria. Falo como a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Yeshua. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Yeshua. Yahushua, para alguns, que não conhecem. Uma vez que
há um único pão. Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Tive que dar mais uma parada aqui que a rua está muito barulhenta hoje, meu Deus. Vamos continuar aqui. Considerar Israel segundo a carne. Não entram em comunhão com o altar os que comem as vítimas. Na verdade aqui é uma pergunta. Considerar Israel segundo a carne. Aí ele faz uma pergunta. Não entram em comunhão com Israel o altar os que comem as vítimas? Deixa eu trocar aqui essa. Colocar aqui desse lado. Que quero afirmar com isto que a carne sacrificada aos ídolos ou o próprio ídolo são algumas coisas, quer dizer, que a carne sacrificada aos ídolos ou o próprio ídolo são alguma coisa. Tipo, ele tá querendo fazer uma colocação na importância do sacrifício ou para quem está sendo sacrificado. Espero que tenha entendido. Não. As coisas que os pagãos sacrificam-nas a demônios e não ao Altíssimo, ao nosso Deus, ao nosso Criador. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Interessante, viu? Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Altíssimo e o cálice dos demônios. Ou seja, ou você serve a um, ou você serve ao outro. Aquele que está fazendo a vontade do Criador, do Altíssimo, do Pai, seguindo suas leis e seus mandamentos, perfeito, seguindo o verdadeiro Evangelho, seguindo o que o Messias ensinou. Entendeu? Quem segue o Messias está seguindo o Evangelho verdadeiro da salvação. Agora, quem vive na idolatria religiosa, quem vive nos ensinamentos humanos, infelizmente está seguindo doutrinas de demônios. É o que ele quer dizer aqui. Ou queremos, continuando aqui, ou queremos provocar a ira do Altíssimo. Acaso somos mais fortes do que ele? São perguntas que ele está fazendo. Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busque o seu interesse, mas o do próximo. Comei de tudo o que se vende no açougue, sem indagar de coisa alguma, por motivo de consciência. Do Altíssimo é a terra e tudo que ela encerra. Se algum infiel vos convidar e quiser de ir, comei de tudo o que se vos puser diante, sem indagar de coisa alguma, por motivo de consciência. Mas,
Se alguém disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não o comais. Em atenção àquele que o advertiu, e por motivo de consciência. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que se você chegar em algum lugar e tiver alguma carne sacrificada a ídolos, algum tipo de ritual, e alguém, por algum motivo, você ouviu alguém falando que é proibido, que não é bom para o Criador, coisas assim, nesse sentido. Então você vai na casa dessa pessoa, chega lá, tem essa vamos dizer, essa carne lá sacrificada. Se você, em consciência do que você ouviu daquela pessoa, de quem seja lá um pregador, uma pessoa simples que pegou a Bíblia e alertou você, então em consciência daquela pessoa, você não vai comer, entendeu? Caso contrário, se você não foi alertado, em consciência a pessoa que está diante dela ali, vamos dizer assim, na hora, no banquete, então você vai comer, não vai ter mal algum nesse caso. Mas tipo, se você foi alertado e mesmo sendo alertado e não, na sua consciência, você não obedeceu o que está sendo passado, ou o que foi passado, na verdade, então é uma falta sua, você está cometendo uma falta diante do Criador. Mais ou menos nesse sentido. Dizendo consciência, refiro-me não à tua, mas à do outro. É o que eu estou falando, tá vendo? O que eu expliquei. Com efeito, por que razão seria regulada a minha liberdade pela consciência alheia? Ele agora fez uma pergunta. Se eu como com ações de graças, por que serei eu censurado por causa do alimento pela qual rendo graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Altíssimo. Não vos torneis causa de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja do Altíssimo, de Yahweh. Deixa eu colocar a câmera aqui para cima. Fazei como eu, em todas as circunstâncias, procuro agradar a todos. Não busco os meus interesses próprios, mas os interesses dos outros, para que todos sejam salvos. Bom, minha opinião aqui agora do que eu entendo um pouco nesse finalzinho aqui do versículo 33. Aqui tem uma coisa que eu não concordo muito bem nessas palavras aqui. Não sei se veio de Paulo, foi acrescentada pelos tradutores, não sei. Mas aqui sobre essa questão de fazer agradar os outros, eu prefiro agradar a Deus do que fazer algo, aceitar algo dos outros para agradar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Alguém te chama para ir para uma festa mundana. E aí você, para agradar aquela pessoa, você acompanha essa pessoa para essa festa mundana. Um exemplo bem simples é esse. Então nesse caso aqui, não acho muito
apropriado perante as leis e os mandamentos do Pai e do Criador. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo. E se gostou, deixe seu like e seu comentário. Um abraço, fica com Deus. Fui.